Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Sábado Bola com Elas. Esta semana, excepcionalmente, vamos falar da seleção nacional, mas ainda assim eu sou a Anabela Ferreira e sou do Benfica, tendo um lugar especial no meu coração pelo Tondela, mas hoje somos todas de Portugal. Sim, hoje somos todas de Portugal, eu sou a Débora Lourenço, um bocadinho mais feliz, com mais conquistas este ano do que as outras, por ser do Sporting. E eu sou a Gabriela Ângelo, eu sou do Futebol Clube do Porto, mas como a Anabela e a Débora disseram, hoje somos todos por Portugal. Apesar de eu não ter trazido a minha camisola hoje, ou nenhum cascol, mas pronto, sou de Portugal. Isto foi uma vingança, porque no episódio anterior a Gabriela trazia uma camisola do Porto. E não avisou ninguém. E nós vínhamos descaracterizadas. E esta semana, apesar de terem avisado, eu não fui a tempo. Não fui a tempo de ir buscar o meu equipamento. Queremos começar já pelo jogo da final ou falamos um bocadinho da semifinal? Podemos ir às semifinais. Se bem que o 11 foi muito parecido, não é? Sim. O jogo acabou por ser muito parecido também. Embora o 11 da final tenha sido um 11 construído com as substituições da semifinal, sim, não é? Sim. Mas voltámos a repetir os erros, não é? Especialmente o queimar ali o João Neves. O João Neves, sim. Não sei porque... Eu continuo queimado, coitadinho. Sim, não percebo por que motivo é que estamos a queimar assim um jogador que depois tem que sair, que joga super bem, que foi super importante na época para a sua equipa. Mas pronto, foi... O que eu acho é que pode estar aqui a haver aquele momento do Jorge Jesus do eu é que fiz dele um lateral. Sim, bem, ele já disse que descobriu a dupla do meio campo, Vitinha e João Neves, não é? Sim. E agora está a descobrir outra coisa. Depois dessa declaração... Ele ouviu-tu a criticares muito essa ideia, então pensou, queres ver que eu não os vou pôr no meio campo? Sim, fui eu que descobri, vou descobrir também que ele tem outros... Aquele é tão pequenino que até nos lançamentos laterais ele tem imensa dificuldade, não é? Mas não é ele que é o pequenino. Onde eu estava a ver, e nós realmente temos uma seleção um bocadinho para baixinha. Mas os espanhóis também são muito pequeninos. Sim, mas não são tanto como nós, acho eu. Nós temos uma série de jogadores ali decisivos. Mas eu acho que em comparação com o jogo da Alemanha, tipo, eles eram uns monstros. Sim, a Alemanha também é mais... Nós temos para aí o Diogo Costa, o Ruben Dias, tens o Ronaldo, o Ruben Neves também é alto. As substituições todas, tens o Renato Veiga, o Rafael Leão, o Palhinha, pronto, mas agora da base. O Palhinha não jogou, portanto. Não jogou no outro que entrou. Na meia-final, sim. Mas agora realmente o Bruno Fernandes, o Vitinha, o pequenino, o Bernardo Silva, sim. O João Neves, o Francisco Conceição, quando é pá, o Mora. O Mora também é minúsculo, portanto temos montes de... Olha, estou muito triste. Por acaso é engraçado, porque até estava a falar sobre isso ontem, que é, eles ganharam todos medalha, não é? E quando é em Portugal, ou seja, quando é na Liga, tu tens que jogar pelo menos um minuto para seres campeão. Sim. Aqui houve gente que não jogou minuto nenhum e foi campeão, e houve pessoas que podem ter jogado antes e agora não estão na fase final e que não têm medalha de campeão. Sim, isso é muito Mas eu acho que eles depois trocam. Tipo, pode ser assim, pronto, eu não mereço. Desculpa, vou ceder a minha medalha. Não sei por acaso se há alguém nessa situação, mas também é capaz de haver, mesmo que não tenha sido utilizado, que tenha ido tenha sido convocado e que agora não tenha ido. Sim, é possível. Até porque isto é jogado em muito tempo. Mas sim, é possível. Começa no ano passado, não é? E, portanto, sim. É muito... Bem, mas então, de facto, eu só queria sublinhar no jogo da semifinal, realmente os adeptos alemães são outra coisa. Porque a Alemanha estava a jogar em casa e mesmo assim houve espaço para o estádio. Primeiro aplaudir o golo do Francisco Conceição, que foi um golaço, não é? E isso é bonito de ver, reconhecer que, pronto, foi contra nós, mas foi um bom golo. E depois ver o estádio todo a gritar o nome do Cristiano Ronaldo, porque efetivamente ele é um nome incontornável do futebol. Agora na final aconteceu o mesmo. Também havia muitos portugueses. Existem muitos portugueses na Alemanha, também houve muita gente que foi ver, mas agora na final também aconteceu uma coisa. Só que no jogo contra a Alemanha era contra a tua equipa e pôs a tua equipa a perder, e mesmo assim eles e eles estavam em casa mesmo. É isso, e percebem essa noção de é uma figura maior do que o país, o clube ou a seleção, não é? E isso acaba por ser um bocadinho aquilo que nós gostamos no futebol, diria eu, porque não gostamos muito das tricas. Mas as seleções também dão mais espaço para isso, eu acho. Sim, eu acho que não há tanto antijogo. E não é rivalidade, é diferente. Sim. Se calhar mesmo Portugal-Espanha, sendo países mais próximos, com mais história, até pode haver um bocadinho mais de rivalidade,
por outro lado, se não ganhássemos nós, gostava que ganhassem eles, Sim, não é? sim. Porque, amigos... A França e a Alemanha não era de certeza. Nunca. Mas pronto, acho que não há tanta rivalidade e, portanto, também o estádio fica num ambiente mais... Sim. Antes calmo, ganha-se a Alemanha, não é? Como é óbvio. que é muita Por, França. sim, por ordem de ódios de seleção, sim, é não verdade, é? é verdade. França. Prefiro a Alemanha à França. França é o pior, não Eu quero gosto muito nunca do que eles Mbappé. ganhem. Eu gosto muito do Mbappé. E depois a Espanha. Depois os ingleses têm aquela mania, nós inventámos o futebol e somos E não os jogam maiores, nada. depois não ganham Não nada, ganham nada mas não também. interessa. Ganham nas mulheres. Certo. E este Mas eles verão não temos alegam que inventaram o futebol feminino. Certo. E este ano vamos ter europeu feminino, portanto, Exato. provavelmente vão Sim. defender o título. o título, sim. E provavelmente com grandes hipóteses de o revalidarem, não é? Sim, Porque é de facto uma seleção muito diferente da maioria. Teremos tempo para acompanhar para aqui. acompanhar. Sim. Sim, depois da meia-final acho que foi isso. A meia-final mais interessante não foi a nossa, não é? Pois Sim. é, foi da Espanha Sim. contra a França. Que jogão. Que jogão. jogaço, a sério. Eu queria Mas muito também devo dizer, a ganhar O fogo, deixaram-se... 5-1 Sim. e deixarem. Estava pior que o Benfica com o Barcelona. É que marcaram um autogol. O Pedro Porro fez um penalti. Sim. O Pedro Porro entrou, só fez porcaria. Mas agora contra Portugal teve bem, eu acho. Não. Quando entrou teve bem. Sim. Mas ainda fez um penalti. Sim, mas ele também fez uma assistência, não é? Tipo, pronto. Eu acho que aquilo nota-se mais foi as coisas- foi É, tipo. exatamente, nota-se mais as coisas Relaxaram, mais. não é? Já estamos a ganhar por tanto, isto agora Sim, vai sim. ser. Não, e depois era aquele mix que era, eu queria muito ir dormir, mas quer dizer, eles agora fizeram esta remontada, se calhar empata-se e vai para prolongamento, não? Até porque seja quem for, vai mais cansado para a final. E acabou por se ver e não se ver na mesma, porque o jogo da final nos 90 minutos foi muito renhido e muito disputado, não é? Mas foi Portugal ótimo. ganhou, mas não ganhou no tempo regulamentar, não é? Sim, ontem foi uma longa tarde de Sim, desporto. desporto. Porque começou às 2 da tarde, não é? Com o Grande Garros, com a final. Foram 5h30. Quando eu mudei de canal já estava a dar o Portugal. E depois ainda fomos para prolongamento, ainda fomos para penalti, estava a ver que nunca mais acabava. Sim. Quer dizer, mas foi... Mas pelo menos É aí uma ganhou boa- a Espanha. Mas é quase um bom domingo. Sim, sim. Não, é quase um bom domingo, não. É quase o domingo perfeito para mim. Só faltava um amigável do Sporting aí, Não, só faltava de manhã ter ido manhã. à praia, uma coisa assim. Não estava demasiado da gente na praia, de certeza não fui. Teria sido o domingo perfeito. Mas o ano passado, quando foi o europeu, a final também calhou no mesmo dia da final de um grande slam que o Carlos Alcaraz ganhou. E depois ele foi portanto. recebido pelo rei de Espanha num dia e logo a seguir foi recebida a seleção espanhola. E eu estava tipo, será que eu quero que ele ganhe? Ou isto está aqui demasiados sinais? Mas felizmente este ano não foi assim. Sim. E devo dizer que foi muito bonito ver no final do jogo o Pep ovacionado. Ah, sim. O Eu ia João chorando. Pinto estava com os olhos rasos de lágrimas também a olhar para os meninos. Coitadinho, ele que nunca ganhou um grande torneio pela seleção A. E é bonito ver essa passagem de gerações e manterem essa ligação, Sim. esse apoio à seleção. Sim, e quando ele abraça-se ao Ronaldo, primeiro o Ronaldo a ver os penaltis. Sim. Ele estava assim. Sim, é o típico Ronaldo, não é? Ele fica do Dalot. Ele fica sempre muito nervoso, não é? Sim. E depois parecia mesmo a final do Euro ao mesmo tempo, não é? Sim, Que pois é. dizia, ele vai sair, está lesionado, pronto. Vejam se está aí uma traça. Vamos ganhar isto, está feito. Mas ele, ao mesmo tempo que ele estava assim tapado, ele estava a dar festinhas às costas da jaula, não sei se viram, não sei se é uma coisa que se é um reflexo, ele estava a dar imensas festinhas. Ele devia estar a fazer uma reza qualquer do bora lá. Pronto, e depois quando o Pepe chegou também se abraçaram, eles são muito amigos também. Foi Eu ia muito chorando, bonito. eu ia chorando. E foi por Como um portista, eu estava aninho assim ao que o Pep não levanta a taça, coitadinho. Pois, o jornalista perguntou-lhe isso pois, quando ele estava a sair, se ele achava que devia ter esperado mais um ano. Ele disse não, foi muito feliz também, tive muitas conquistas. A verdade é que ele ganhou o Europeu, ganhou Sim, a sim, outra, a a Liga Liga das das Nações, Nações. sim. Pronto. E também jogou muito bem, muito tempo. Portanto, também já Sim, merecia o seu verdade. descanso. É verdade, e ele estava também muito feliz e isso é bom. E até o Martínez, apesar de ganhar ao seu país, estava muito contente. Pois foi. Logo no início, quando houve aquela falha, já não sei quem é que... Parecia mesmo que tinha sido gol, mas não foi. Foi ao lado. Sim. O Foi, acho Martínez- que foi o João Neves. Pois. Logo no início, aos 5 minutos, Sim, não é? sim, o Martínez meio que celebra. E a minha irmã assim, mas ele está a celebrar porque não foi? Não, ele deve ter achado que tinha dado. Este espanhol tem aqui qualquer coisa. Mas é engraçado porque ali dela foi são iguais. E às vezes de repente a cama metia no IO. Ou não sei o que é. Não estou a perceber. Não estou a perceber.
Mas ele estava muito feliz e também estava ali a fazer vénias ao Pepe. A Pepe, ele estava a combinar os festejos com o Ronaldo, portanto essa vénia de certeza que foi combinada entre eles e ele estava a fazer vénias e foi bonito de ver, embora ele tenha sempre aquelas frases mirabolantes à Martínez, não é? Gosta de inventar no campo e gosta de inventar quando dá justificações para os seus... Ele que inventa mais fora. Era melhor. Sim. Por acaso não tenho aqui nenhuma citação dele. Desta semana também Sim, não tenho. Mas tenho um semana. dele à frente. Não é a minha frase da semana, mas achei engraçado que foi a melhor seleção que defrontámos. Disse ele. Falei com os rapazes e eles acharam todos que Portugal foi a melhor seleção que defrontaram até agora, portanto. E não perdiam há 24 jogos. É verdade. Eles vinham com uma aura. Embora, mais uma vez, eles não perderam no tempo regulamentar, portanto, não perderam o jogo jogado, perderam nos penaltis. É isso. Mas os penaltis é sempre uma lotaria, mas felizmente o Ruben Neves não desiludiu a Débora desta vez. Não, mas Costa também não. Também não sendo a minha frase da semana, mas sobre isso da Espanha não perder há muito tempo, tanto o Ruben Neves como o Bruno Fernandes, não sei se mais algum disse, que entretanto fui-me deitar, mas repetiram muito a ideia de nunca somos os favoritos, e agora contra a Espanha não eram os favoritos nem para os portugueses, e acho que isso também é uma coisa que se calhar lhes dói um bocadinho, não é? Porque é verdade, nós temos esta ideia que podíamos enfrentar a Alemanha, a França ou a Espanha, mas quer dizer, naquele jogo estavam mais campeões da Champions por Portugal do que pela Espanha. O Portugal também tem que ser favorito e tem jogadores ótimos, pois às vezes na seleção não dão o que dão nos clubes. Mas isso é uma coisa que temos que analisar internamente. Sim. E também é diferente, não é? Porque nos clubes tu tens um treinador, um método e trabalhas a época toda. As seleções é um bocadinho o conjunto de talentos e agora por isso é que algumas pessoas dizem que nós ganhámos apesar do Martínez, porque é aquele conjunto de talentos e é um bocado na fé, vão lá para dentro e façam o que vocês sabem, não é? Outras seleções, também acontece nas outras. Se elas são favoritas, acho que nós também temos que dar algum mérito, não é? Embora agora, se calhar não tanto, mas já houve seleções como a espanhola que ganhou o Mundial e o Euro há 20 anos. Era uma seleção que já vinha que era a raiz do Barcelona e era uma seleção que já jogava como miúdos há muito tempo. Portanto, isso também ajuda a criar essa diferença. Mas tinhas isso também com o Sporting, não é? Muito a base da seleção. E no 2004 a base da seleção portuguesa era o Porto campeão europeu e, portanto, isso também se viu porque chegámos à final, não é? Eu acho que isso também é importante quando há muitos jogadores que jogam juntos, estão habituados a jogar juntos e isso depois acabam por transportar isso para a seleção. Essas dinâmicas. Mas não tens muito isso de seguirem de seleções jovens e irem até à seleção A, não é? Tens muitos que nunca se calhar foram a nenhuma seleção e de repente são chamados para a principal. E também jovens que não chegam depois à principal, não é? Que parecem... É isso. Aliás, agora quando Portugal ganhou o Euro do Sub-17, o próprio selecionador lhes disse no balneário, festejem, estejam contentes, mas não pensem que vão chegar ao futebol profissional e à seleção A. Só para aí 2 ou 3 dos que estão aqui é que um dia podem chegar lá. O que também é muito desanimador. E é exagerado, não é? É exagerado, eu também acho. Mas sim, acontece os dois casos, não é? Pessoas que nunca foram chamadas e são chamadas. Para a principal e também jovens que depois não chegam. Mas acho que isso acontece em todas, portanto acho que também temos que assumir um bocadinho que somos realmente bons, não é? Fomos os primeiros também a ganhar 2 vezes uma Liga das Nações, não é? Portanto, pronto, a taça da Liga das Seleções, que é tipo, ninguém liga a isto, não interessa, nós já ganhamos 2 vezes. Mas já estamos qualificados para o Mundial, é isso que importa. Sim. É isso. Não, e acaba sempre por ser positivo ganharmos um troféu, não é? Estamos lá e ganhámos ainda por cima batendo grandes equipas, não é? Ganhar a Alemanha e ganhar a Espanha assim, não sei é... se a Alemanha se qualifica como uma grande equipa. Está com um momento mau. Certo, está num momento mau, mas não deixa de ser uma seleção que é sempre das favoritas, sim, não é? Historicamente. É isso. É ao contrário de Portugal. Historicamente mantém-se como favorito, enquanto Portugal nunca chega lá. Lá está, a Inglaterra nunca ganhou nenhum grande torneio e é sempre favorita. Se calhar mesmo quando joga com Portugal, não é? Achamos sempre que eles são os favoritos e nós somos sempre os pequeninos. Sobre o Martínez, estavas a dizer que é uma junção de talentos. Já tinha pensado nisto na semifinal, que é um bocadinho o Rui Borges, não é? Que
Pronto, olha, não percebemos muito bem se tem ali uns talentos que fazem tudo sozinhos ou se realmente tem alguns inputs, mas pronto. Sobre o Rui Borges, espero perceber na próxima época. Sim. Sobre o Martínez, pronto, acho que agora não vai... O Proença já vai dizer que ele não vai sair, não é? Sim, o contrato só acaba para o ano. Exato, e também porque ganhou, não é? Seria um bocado estranho sair, mas ao mesmo tempo... O Martínez tem uma mais-valia que, por exemplo, o Lage não tem. Sabe fazer substituições. Não sabe escolher não sabe escolher o 11. Não sabe escolher o 11, mas certo? depois Mas depois acerta nas... Entrou o Rubem Neves, mais uma vez. E não foi decisivo? Sabes lá se fosse outro, não teria falhado aquele penalti. Quem foi decisivo foi o Diogo Costa, não foi o Rubem Neves, não é? Ele fez o que ele tem que fazer. Que é marcar os gol. jogadores que vão marcar um penalti têm que fazer é marcar o penalti. É verdade. Quem é decisivo é o guarda-redes que é capaz de defender, não é? Sim. Quer dizer, eu percebo quando estás lá, a baliza parece muito pequena. Na verdade, há quem acredite... é mais difícil defender do que marcar. Há quem acredite que um penalti é sempre mal marcado, nunca bem defendido. Pois. Portanto, a pressão está sempre do lado do jogador. O jogador. E a pressão, mas ao mesmo tempo, quer dizer, se o Diogo Costa não tivesse vendido nenhum, ninguém ia dizer, decisivo o Rubem Neves, não é? Mas se o Rubem Neves tivesse falhado, não é? Sim. A Débora estava aqui e no fundo veio dar alguma consistência também ali ao meio campo. Débora, tens que... Esta também não é a minha frase da semana, mas esta semana falou-se muito da proposta que o Bruno Fernandes teve para ir para a Arábia. E ele disse que se queria manter no futebol a mais alto nível e por isso não foi para a Arábia. E se nós queremos ter uma seleção do mais alto nível, eu acho que não podemos ter os jogadores da Arábia. Eu percebo o Ronaldo. Uma coisa é o Ronaldo porque o Ronaldo é a marca, o Ronaldo é a cara da seleção. E foi decisivo nesta fase final, nos dois jogos. Sim. E o que até para ele é um inédito. É um feito. E agora não sabemos se é da Arábia, não é? Agora não, será ele disse do que ia outro ficar. Ele disse que ia ficar. Aliás, a minha frase da semana é na sequência disso, embora eu não tenha escolhido essa parte do Ronaldo, e se calhar podemos passar para a frase da semana. Perguntarem se ele punha de lado jogar na mesma equipa que o Messi e ele disse que não, que tudo podia acontecer. Mas ele disse se ia continuar no Al Nassr e ele disse sim. Ok. Aquilo foi só um teaser do género fim da época. Já sabia que ele se ia reformar. Eu acho que eu não sei se já é público os moldes do contrato, mas provavelmente é mais um ano. Sim. E portanto ele pode imaginar que ainda pode jogar com o Messi, não é? Ok. Imagino, ou que o Messi se calhar vai para a Arábia e ninguém sabe ainda. Sim, também pode ir. Mas pronto, eu sou contra jogadores que jogam nesses campeonatos periféricos virem para a seleção porque temos nível muito de competitividade diferente. Exatamente, e lá está, acho que o Ronaldo é justificável, os outros, o Otávio também deixou de vir, agora acho que só temos o Rubem Neves e acho que não se justifica. Sim, acho que não é, acho que ele não é fundamental, não é? Apesar de ontem ele ter corrido bem. A minha frase da semana é precisamente do capitão da seleção, de Cristiano Ronaldo, que disse no fim do jogo, pela seleção, se tivesse partido uma perna, partia. É um título e dei o máximo. E portanto isso é o que nós queremos, é a entrega, é isso que importa. É ajudar a equipa e é esse o espírito. Sim, por mais críticas que se lhe faça, ele pela seleção está sempre... Às vezes até demais, porque quando ele não está na boa forma, mas quer ajudar, acabam, como ele é uma marca, acabam por lhe dar lugar no jogo que às vezes não merecia, não é? Sim. Queres dizer tu que também é dele? Sim, também é do Papai Cris. E ele disse também no fim do jogo que os meus filhos são espanhóis, em casa gritam por Espanha, agora viram o pai a vencer Espanha e vão respeitar mais o pai. E é isso, respeitar o Papai Cris. Mas há aquele vídeo do reality show da Georgina, que eles estão sentados à mesa e perguntam a miúda, uma das quem é a pessoa mais famosa que tu conheces, e ela diz a mãe. Por isso para eles o Papai Cris não é nada. É isso, eles não percebem. É só o jogador da bola. Eu acho que o Cristianinho deve perceber, não é? Agora os mais novos é tipo, a Georgina tem um reality show na Netflix. A mãe é que aparece na televisão com o reality show. Há aqui umas bolas de ouro, mas também não sei muito bem o que é que isto significa em casa. A minha frase é do Rubem Neves. Saltando agora para uma coisa completamente diferente. Para justificar a sua presença na seleção, não é? Porque ele disse no final que desde o europeu, que houve aquele desempate por penaltis, que o Roberto Martínez lhe disse que ele ia marcar o 5º penalti, ia ser decisivo. Que sonhou. O Roberto Martínez sonhou que ele ia marcar um 5º penalti. O homem sonha... Não, acho que é assim. Deus sonha... Não. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce, não é? Isso. Pronto, e assim, é uma sorte ter sido o Rubem Neves com que ele sonhou, não é? Podia ter sido outra pessoa qualquer e, portanto, ainda estarmos aqui à espera.
Ou então podíamos pôr o Rubén Neves sempre aos 80 minutos, quando estivesse ali empatado. Estava de começar logo aos 0. Mas gosto desta forma de preparar jogos. Olha, sonhei que tu vais marcar o 5º penalti. Por isso vou-te pôr. Vou-te pôr e vais ficar sempre para o último. Sim. Que é porque vais ficar lá. Não interessa que isto seja para aí daqui a 10 anos, ele continua a ir. Eu sonhei, há um dia que vai ser. Ele de muletas. Tens que ir, por favor, Ruben. Marca com muleta. Sim. Aproveitando, também nós temos aqui sempre um momento de capilar. Hoje não será capilar da minha parte de falar de cabelos de ninguém, não vi assim nenhum cabelo extraordinário, mas no fim do jogo, quando estava toda a gente, o Yamal, pois é. sim, Yamal, já não é aqueles noodles. Sim. mas já não é uma novidade, não é? Neymar, A sua... não é? Influência Neymar Barcelona. Sim. Já é a sua imagem de marca. Mas quando estavam todos a receber as medalhas, não pude deixar de reparar que na equipa de arbitragem havia um senhor que tinha os calções puxados até cá acima. E Se calhar é a estava moda do árbitro. muito estranho aquele árbitro com os calções. No final é disso. Com os calções muito puxados para cima. E foi, pronto, anos 90 voltaram. A sorte é que os calções não eram daqueles curtinhos como nos anos 90. Seria Mas gostava muito de ter visto aquele senhor a correr no campo, mas deu-me ideia que ele já era o 4º árbitro, assim. Sim. E pronto, e o nosso Pedro Proença cumprimentou efusivamente a equipa de arbitragem, porque ele é ex-árbitro e respeita-os. Embora aquilo não tenha corrido muito bem, foi assim meio misto, não é? O desempenho do árbitro. Sim, mas agora na semifinal foi mais, não é? Agora na final. Sim. Epá, na final houve ali um... Okay, Sim, houve aquele gol que foi anulado da mesma maneira que o Nuno Mendes que não foi assinalado. Dentro da área e depois eles andaram lá à bulha. Realmente, não, aquela da semana sem falar deste Nuno Mendes. Aquela bulha. Eu ia começar, Débora. Sim. Hoje deve estar mesmo orgulhosa com o Nuno Mendes. Foi... O Nuno Mendes, bolador, não? Se fizeram um bom Mundial de Clubes, é que era o Vitinha ia-se mostrar que podia ser bolador. Sim. E o Vitinha pode ser também. Pode ser, sim. Mas neste jogo não, e é difícil uma pessoa da posição dele sim, ser um bolador. Tem que ser uma coisa mesmo... Sim. Mas pronto, um dos melhores laterais do mundo, senão... E as coisas correram bem para esses 3 portugueses, não é? Porque ganharam 2 troféus numa semana no mesmo estádio. Sim, foi a semana de glória. O estádio deu-nos sorte, não é? O Allianz Arena. Sim, mas ele jogou mesmo, ele jogou tanto na meia-final como agora. E não só jogou lindamente, como ainda marcou um golo na final, não é? E fez uma bela assistência. Dupla Ronaldo Nuno Mendes forever. Sim, eles estavam muito amigos já quando no outro jogo também. Gostamos muito, estás de parabéns. Sim, fofinho. Em relação ao fora de campo, vamos avançar para lá ou... Sim, podemos. Posso começar, que o meu fora de campo é menos fofoca, menos mulheres, de mulheres de jogadores, a vida deles fora de campo é mais... No jogo reparei que a camisola da Espanha, porque era muito feia, não sei se acharam bastante, mesmo, mas era aquele amarelo, aquele amarelo muito desmaiado. E eu estava, não gosto nada desta camisola. E depois reparei que eles nas costas tinham um cravo. Estava tipo, isto está aqui muita solidariedade de Portugal. Trocamos treinadores, trocamos flores, isto é fantástico. E depois fui pesquisar e, portanto, o cravo é a flor nacional, que é um símbolo de amor, de tradição, de força e de alegria. E a Adidas decidiu, nesta leva de camisolas, adotar a flor nacional. E a camisola que as mulheres vão jogar no Europeu Feminino também é inspirada nas flores nacionais e também é muito gira. Essa é mesmo muito gira, é rosa e azul. A nossa camisola ia ficar horrível, porque a nossa flor nacional, que eu também pesquisei isso, é a alfazema. E não estou bem a ver como é que... Mas devia ser o cravo também. Eu também acho que sim. Não, mas é porque isto o alfazema deve ter sido estabelecido já há muitos anos, só se mudassem depois do 25 de Abril, não é? Sim, trocar a flor oficial. Também não sei se tem assim tanto impacto. Uma petição, mas se Espanha depois já tem o cravo, não é? Será que 2 países vizinhos podem ter a mesma flor? É um bocado tenso. Tornamos-nos a Ibérica. Sempre devíamos ser. E depois não podias ganhar troféus à Espanha, Débora. Pois, mas íamos ser ainda melhor, já viste? Íamos ser... Nós contra o mundo. Depois íamos nos queixar porque eram chamados poucos da região de Portugal à seleção. Da região não independente de Portugal. Do condado portugalense. Era mais chato. Bem, o meu fora de campo é... Sim, fofocas. Um bocadinho ligadas à seleção. O Palhinhas esteve em Portugal antes de ir para a seleção, no final de maio, e
além de ter vindo e ter dado umas entrevistas em que falou da possibilidade de voltar para Portugal para estar mais perto dos filhos, publicou uma série de fotografias no Instagram, com a vida dele um bocadinho por cá, não é? Com os filhos, com os pais, a jogar a bola com os miúdos, e não sei se eram sobrinhos, mas eram mais crianças. Ele publicou isto no dia 31 de maio, no dia anterior. A sua ex-mulher, Patrícia Palhares, também publicou fotografias com ar de que está bem com a vida, muito vaporosa, toda a gente a dizer linda, e ela a fazer assim aquelas sessões de eu a sair de casa, não é? Em bom, e sem filhos, sem nada, não é? Porque estou a aproveitar o meu fim de semana sem crianças. Portanto, é bom ver que eles estão a ajustar-se a esta vida. Sim. Sim, mas eu não sei o que é que aconteceu com o Palhinha, que ele disse ao Canal 11 que gostava de voltar a Portugal, mas que primeiro se quer afirmar na Alemanha. Na verdade, ele também não se afirma muito na Alemanha, embora tenha sido campeão, não é? Ele começou por se afirmar, mas depois realmente aquele miúdo é fantástico e, portanto, perdeu um bocadinho. E a vida dele este ano também não foi fácil a nível pessoal, não é? Pronto, mas ele disse efetivamente que se queria afirmar na Alemanha e que voltar a Portugal poderia estar em qualquer um dos clubes, mas que daria preferência ao Sporting. Pronto, vale o que vale. Desde então o Benfica ficou louco. Sim, desde então. Vamos vender o Florentino, quer o Palhinha. É a vingança do Benfica. É isso, o Costa deve pensar que vai ganhar estas eleições. Eu já fiquei com o João Mário e vou ficar com o Palhinha também. Socorro. E o João Mário não correu mal ali numa época. Sim, a primeira época no Benfica só fosse até melhor do que... Mas é muito a João Mário também, não é? Sim. Joga uma época, depois... Sim, mas pronto, realmente percebo, especialmente agora que tenho os filhos pequenos e que está separado, não é? Estar em Portugal realmente pode ser muito importante para a sua vida pessoal. Não tanto para a vida profissional, não é? Claro. Porque não estaria melhor nem no Benfica nem no Sporting do que lá, mas para a vida pessoal podia ter importância. Mas eu não sei se não estaria, porque às vezes é preciso dares um passo atrás, e se não te afirmas num grande clube, arriscas-te a ficar até por lá, mas no banco, e depois, ao fim de 2-3 anos, vais para a Arábia. Sim. Se tiver sorte. E o Jorge Mendes como empresário. Ou para os Estados Unidos. É capaz de ter. É da Just Food, tenho a certeza. São todos? Não, todos não. Não, todos não, mas a grande maioria. Sim. Sim, uma fora de campo, de facto, é da Inês Aguiar outra vez. Eu tenho uma fixação. Não há aqui nenhuma opção, não é? Não, eu achei engraçado porque a namorada do Yulman, a Emily, pôs uma foto com a Inês Aguiar no seu feed e foi só uma foto delas as duas. Não havia ali um carrossel, não foi nada, foi só uma foto delas as duas. No final da taça, não é? Sim, no final da taça, mas só pôs esta semana. Sim. E eu achei engraçado, eu não sei se é uma mensagem subliminar. Fiquem todos, por favor. Vamos ser um quarteto fantástico. Eu quero só dizer que o Gyökeres é o melhor marcador da Liga das Nações. E eu também à frente do Ronaldo, com 9 golos, o Ronaldo tem 8, creio. Sim, e também o Gyökeres teve uma lesão. Não sei se os tubarões estão a ouvir isto, mas o Gyökeres não foi à seleção sueca porque teve uma lesão. Se calhar, se calhar não vale a pena. Sim, se calhar também vai lesionado. Porque depois o Arsenal consegue tratar-lhe a lesão. Se calhar é melhor não. O departamento médico de Alvalade é que é supimpa. Deixa-me para o ano. Não, se calhar para isso é uma boa altura para o Sporting vender. Não. Porque ele também não ia começar a época, também não vai... O Sporting não pode vender. Por acaso, eles não disseram o que era a lesão, mas acho que é uma pequena lesão, não é? Se calhar foi o Varandas que ligou, olhem lá. Deve ser o cansaço, não é? Sim. Como o Eduardo Quaresma. Também estava cansado. E tive que ir de férias, não é? É isso, pronto, com esta farpa nos despedimos. Sim. E para a semana cá estaremos para fazer pontapé de arranque para o Mundial de Clubes. Como o Sporting não está, eu não estarei presente. É isso, a Débora estará de férias, mas calha bem. Mas nós cá estaremos. Até para a semana. Até para a semana.